Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre redação. O primeiro passo que você deve ter clareza na hora de construir a sua redação é compreender a proposta, o que está sendo trazido ali para você enquanto tema. A partir daí, você vai preparar todo o repertório sobre aquele tema, tudo que você já aprendeu, já leu em relação àquela temática. Então, você vai destacar o que você sabe sobre o assunto, algum conceito que pode ser associado ao tema, que argumento usar para validar o ponto de vista, como citar algum nome expressivo respeitado no meio acadêmico, citar algum dado, pode ser uma reportagem, literatura, música, cinema. Evite citar novelas e livros de autoajuda. Esse primeiro momento é importantíssimo na hora de você construir seu texto. Muitas pessoas chamam de mapa mental, de levantamento dos conhecimentos prévios, de tempestades de ideia. Não importa. O importante é que você precisa dessa preparação inicial antes de começar a escrever o seu texto. É importante a gente diferenciar o que seria uma dissertação expositiva de uma dissertação argumentativa. A expositiva é um tipo de texto em que se expõe as ideias ou pontos de vista. Já a dissertação argumentativa, como o próprio nome fala, o intuito é convencer o leitor, persuadi-lo a concordar com a ideia ou ponto de vista exposto. Isso se faz por meio de várias maneiras de argumentação, utilizando-se de dados, estatísticas, provas, opiniões relevantes, etc. Quando pensamos na redação do Enem, já está claro ali no comando da prova que você deve desenvolver uma dissertação argumentativa, ou seja, além de trazer uma tese, uma ideia, você também tem que trazer argumentos para fundamentar essa tese que você iniciou o desenvolvimento. Existe uma estrutura básica para o texto dissertativo. Muitos de vocês já conhecem, mas vamos relembrar. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, nós temos ali o parágrafo que deve conter o tema, o problema em relação àquele tema e a tese, ou seja, o que você vai desenvolver durante o seu texto, a ideia que você vai construir e defender com argumentos durante todo o seu texto. Isso deve estar claro na introdução, que seria o primeiro parágrafo. Em seguida, você vai construir os parágrafos de desenvolvimento. Você vai trazer um argumento, ou 2 ou até 3 argumentos para validar a sua tese apontada na introdução. E, por fim, temos a conclusão, que é o momento em que você vai retomar o tema, o problema, propor algo de intervenção em relação àquele problema, o que é que poderia ser trazido como melhoria, como possíveis soluções para resolver aquele problema e reafirmar assim a sua tese. Então, essa seria a estrutura básica de um texto dissertativo. Então, só para recapitular, a introdução é o primeiro parágrafo que deve expor o problema, o caminho a ser seguido no texto para expô-lo ou para defender algum ponto de vista a respeito dele, que é o que chamamos lá no slide anterior de tese. O desenvolvimento encontra-se os argumentos, opiniões, estatísticas, exemplos, fatos. Na conclusão, expõe o ponto de vista defendido ou a conclusão da sua exposição de forma que se arremate todos os argumentos utilizados durante a construção do seu texto. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a como deve iniciar um texto. Obviamente que aqui a ideia não é a gente trazer uma fórmula para você fazer uma redação, para você construir um texto dissertativo argumentativo, mas trazer algumas possíveis possibilidades para que você saiba como você pode começar o seu texto. A primeira possibilidade é o que chamamos de declaração. É uma estratégia, para iniciar o texto, na qual você vai afirmar, você vai trazer uma afirmação como ponto de partida, certo? Normalmente esse é o tipo de introdução mais utilizada pelas pessoas. Deve ser forte para despertar o interesse do leitor em conhecer o argumento, ou seja, o que você vai trazer no desenvolvimento. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem como é que seria essa introdução declarativa, como uma declaração. Essa temática aqui desse exemplo foi sobre o jovem e a cidadania.
esse sujeito, né, que escreveu o texto, ele optou em usar uma introdução declarativa. Vamos ver como é que ele escreveu. As preocupações dos jovens apresentam-se abrangentes, dão atenção às questões ambientais, à violência e até mesmo à desigualdade. Então perceba que aqui ele já foi logo de cara afirmando, né, algo em relação àquela temática que estava sendo tratada. A outra possibilidade que nós temos é começar um texto utilizando perguntas, certo? Essas perguntas, obviamente, é para iniciar o texto, trazer reflexão para o leitor, mas ela deve ser respondida também pela pessoa que perguntou, obviamente. Então, aqui, ó, um exemplo que eu trouxe era sobre corrupção. A temática da prova era sobre corrupção. E essa pessoa escreveu o seguinte para começar o texto. O que dizer de desvios de verbas, de malas cheias de dinheiro sem procedência e de políticos que não cumprem o que a ética, a moral e os bons costumes preconizam? Sobram revolta, indignação, perplexidade, tristeza e outros sentimentos que merecem reflexões para ações sociais. Então percebam que houve algumas perguntas no início, mas logo em seguida, né, que eu fiz o destaque aí de azul, essa pessoa respondeu um pouco essas reflexões que ela traz no início e que, obviamente, durante o decorrer do texto, o correto seria ela trazer argumentos para também auxiliar nas respostas dessas perguntas que foram feitas na introdução. Outra possibilidade que nós temos é utilizar, para começar uma introdução, uma citação direta ou uma citação indireta. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês perceberem essa diferença. Vamos acompanhar. O primeiro exemplo é sobre como seria uma citação direta, né? O tema foi preconceito racial. A pessoa que escreveu esse texto começou falando o seguinte: Bob Marley definiu em uma frase o porquê da dificuldade em vencer a desigualdade racial. Abre aspas. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, sempre haverá guerra. Fecha aspas. É chegado, portanto, o momento em que é possível tornar realidade a perspectiva de uma sociedade igual para todos, visto que, para muitos, a cor da pele já não é um diferencial. Observem que a pessoa se referiu ao compositor Bob Marley, certo? E trouxe exatamente a frase como esse compositor ou cantor falou. Então, ela fez o destaque usando as aspas. Ela utilizou uma citação direta, foi exatamente como foi dito por Bob Marley. E a partir daí, ela desenvolveu a sua introdução. No caso da citação indireta, você não precisa trazer exatamente como o compositor, o autor, a pessoa ali renomada que você vai citar falou. Você pode parafrasear, ou seja, escrever com as suas palavras aquilo que foi dito por esse autor. Lembrando que é importante você também citar o nome do autor que você está se referindo, como por exemplo nesse exemplo aqui. O escritor T.S. Eliot afirmava que a humanidade é incapaz de suportar a realidade, e ele estava certo. A maior parte das pessoas prefere um filme a se deparar com o horror mostrado pelo noticiário. Esse tema da redação foi sobre violência. Então percebam que aqui, diferente do primeiro caso, não precisou das aspas porque não foi algo que foi dito por T.S. Eliot, ou seja, esse autor, exatamente igual. A pessoa que escreveu a redação aproveitou o que ela sabia em relação a esse autor e escreveu o que ele falou com as suas próprias palavras, certo? Então, se for uma citação direta, você precisa destacar a frase, a expressão que foi usada ali de um autor, entre aspas. No caso de uma citação indireta, não. Outro exemplo para iniciarmos um texto seria utilizando a enumeração. A enumeração caracteriza-se pela exposição de uma série de dados, um a um. Presta-se bem a indicação de características, funções, processos, situações, sempre oferecendo o complemento necessário à afirmação estabelecida na frase nuclear, ou seja, a frase principal. Pode-se enumerar seguindo-se os critérios de importância, preferência, classificação ou aleatoriedade.
Eu trouxe um exemplo para ficar claro como é que seria uma introdução a partir da enumeração. Essa redação, né, esse fragmento foi extraído de uma redação cujo tema seria obesidade infantil. O autor escreveu a introdução da seguinte maneira: o adolescente moderno está se tornando obeso por várias causas: alimentação inadequada, falta de exercícios sistemáticos e demasiada permanência diante de computadores e aparelhos de TV. Observem que, nessa introdução, a pessoa abordou o tema, tá? Logo em seguida, traz problemas relacionados a esse tema, só que ela faz isso utilizando enumeração, ou seja, situações para corroborar, para mostrar quais seriam os problemas diante desse tema tratado. Então, aqui também é uma opção para você iniciar o seu texto. A outra possibilidade, que é também muito conhecida, é iniciar uma introdução fazendo uma alusão histórica, né? Que seria você trazer conhecimento de fatos históricos, citando simplesmente ou confrontando passado e presente. Essa seria uma opção também que você pode tratar. Eu trouxe aqui um exemplo para ficar bem claro. Essa redação era sobre a embriaguez do poder, tá? A pessoa optou em começar o texto utilizando uma alusão histórica, e ela escreveu o seguinte: Alexandre o Grande dominou boa parte do continente eurasiano e morreu tentando conquistar novos territórios. Napoleão perdeu o império na tentativa de dar um passo maior que suas diminutas pernas. O poder cega os homens e os impede de enxergar as proporções corretas de suas ações no mundo. Percebam aqui que essa pessoa ela tinha esse conhecimento histórico e ela traz aí duas situações do passado. Percebam que essa pessoa traz esses conhecimentos que ela tem a respeito de história para iniciar, para poder tratar sobre a temática da redação, né, que ela está ali escrevendo, fazendo esse comparativo com o que já houve ao longo da história. Bom, a partir de agora, vamos tratar um pouco sobre tipos de argumentos que você pode utilizar na hora de construir o seu desenvolvimento. Só para deixar ainda mais claro, né, os textos argumentativos, como por exemplo a redação que estamos falando hoje, são aqueles que têm a característica de defender uma ideia, uma opinião, objetivando a convencer o leitor para acreditar nela. Então, todos os argumentos que você trouxer no seu texto, você tem que ter essa clareza de que você está querendo ali convencer o leitor em relação àquela ideia que você desenvolve. Bom, o primeiro argumento que eu trouxe para vocês é o que nós conhecemos como argumento de autoridade. É quando você, no seu argumento, vai citar uma fonte confiável. Eu destaquei aqui essa parte porque, infelizmente, hoje, nessa onda de fake news, a gente precisa ter clareza do que realmente é algo confiável, tá? Então, isso você vai adquirir enquanto sua experiência como leitor. Quando você traz uma citação de uma fonte confiável nesse argumento, você pode utilizar aí o que foi dito por um especialista no assunto, trazer dados de instituições de pesquisa, uma frase dita por uma autoridade no assunto abordado. Se você for utilizar exatamente como foi dito pelo aquele autor, aquele especialista no assunto, você deve utilizar sempre a fala, esse fragmento do texto entre aspas. Ok? Outro tipo de argumento é o de exemplificação. A exemplificação consiste no relato de um pequeno fato. Esse recurso argumentativo é amplamente usado quando a ideia defendida carece de esclarecimentos com mais dados concretos. Então, aqui também você vai, por exemplo, trazer situações que você já estudou, já vivenciou, já leu, certo? Sempre partindo de algo confiável para corroborar o seu argumento. Outro tipo de argumento é o que chamamos de prova concreta ou princípios. Ao empregarmos os argumentos baseados em provas concretas, buscamos evidenciar nossa tese por meio de informações concretas, extraídas da realidade. Podem ser usados dados estatísticos ou fatos notórios de domínio público ou do senso comum, certo? Outro tipo de argumento é aquele que seria feito baseado na causa e consequência.
para comprovar uma opinião, buscar as relações de causa, que seriam os motivos, os porquês, e de consequência, que seriam os efeitos. Bom, em se tratando da redação do Enem, é importante você estar ciente que existem ali 5 competências que são observadas, avaliadas no seu texto pelos corretores. Cada uma dessas competências, elas são pontuadas de 0 a 200 pontos. A primeira delas é se houve no seu texto o domínio da norma culta da língua escrita. A segunda, se você conseguiu compreender a proposta da redação. A terceira, se você conseguiu conectar, organizar de forma coerente o seu texto. A quarta, se você estabeleceu mecanismos linguísticos, como, por exemplo, a pontuação, a acentuação. E a quinta competência, se você traz dentro do seu texto uma proposta de intervenção para o problema abordado. Então, todas essas competências precisam estar dentro do seu texto para que você possa ter uma boa avaliação. Por fim, eu gostaria de deixar aqui para vocês algumas dicas que eu acredito que são importantes vocês terem clareza na hora de construir uma redação. Primeira coisa seria planejar o seu texto, você dará início à construção da sua redação. É importante você não esquecer que na introdução você precisa apresentar o tema. Esse é o momento em que contextualizamos o leitor a respeito do assunto que será abordado no texto. Não esqueça de formular uma tese, ou seja, uma ideia central sobre o tema. A tese compreende sua opinião acerca do tema. Ligue sempre a conclusão à introdução. E na conclusão, sempre dê uma sugestão para melhorias. Além disso, você precisa organizar o seu tempo na hora que você estiver lá escrevendo a sua redação. Seja no começo ou no final das provas, não faça a redação em um curto espaço de tempo. É preciso ser disciplinado para não ter um texto sem qualidade ou deixar outras questões da prova sem responder. Cuidado com a argumentação. A ampliação de ideias pode levar ao distanciamento ou até mesmo à fuga do tema. Faça uma boa proposta de intervenção social. Nessa proposta, você precisa explicar alguns pontos, como quem vai fazer o quê, como vai fazer e quem será responsabilizado pela solução proposta para aquele problema. Em seguida, façam a revisão minuciosa no rascunho antes de passar para a folha definitiva. Eu trouxe aqui alguns cuidados para você não zerar a nota da redação do Enem. Primeiro ponto seria você atentar à quantidade de linhas. A redação do Enem ela deve ter no mínimo de 8 linhas e o máximo de 30 linhas, que seria o número ideal. Segundo, respeite os direitos humanos. Terceiro, passe a redação a limpo na folha apropriada. E quarto, demonstre o domínio das 5 competências avaliadas. No mais, boa prova!